Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o Tricolor no mercado, hein? O São Paulo contrata o goleiro Felipe Alves e mira atacante argentino para repor a saída de Emiliano Rigoni, que já foi embora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, fim do mistério. São Paulo contratou um goleiro e ele é Felipe Alves, que foi destaque no Fortaleza de Rogério Ceni, indicação do próprio treinador tricolor, mas que se destacou lá atrás, no Audax ainda de Fernando Diniz, quando aprendeu ou sabia muito bem jogar com os pés no time do Diniz, que adotava muito essa característica. Naquela temporada em que ele foi vice-campeão paulista, em 2016, o Felipe Alves estava machucado e o Sidão acabou assumindo a titularidade. Aí o Sidão acabou parando até no São Paulo, depois Botafogo e tudo mais. E o Sidão acabou tendo que aprender, né, esse método do dinizismo. Mas o Felipe Alves sempre teve essa característica e aí levou isso também para o Fortaleza do Rogério Ceni. O Rogério, que conhece muito o goleiro, sabe como o Felipe pode contribuir. E eu diria que é uma decisão interessante porque eu também não acho que seria o melhor nome inicialmente. Se você pensar no que o São Paulo pretende para essa reta final de temporada, em que ele tem Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, e ainda já pensando a longo prazo, né? Porque eu também já falei isso para vocês. Embora o Jandrei viva um bom momento, talvez o melhor momento dele no gol do São Paulo, eu também não acho que ele seja ainda um goleiro estável, um goleiro confiável para você apostar que ele seja titular do São Paulo por muito tempo. Realmente eu não tenho essa segurança ainda, mas reconheço que ele vive um bom momento. E realmente ele não tem um reserva à altura. Embora o Thiago Couto tenha feito um jogo em que ele pegou um pênalti, pode ter ganho mais confiança e motivação, é visível que ele ainda não está pronto. E você contratando um outro goleiro, a tendência, o Rogério até falou sobre isso, é que o próprio Thiago Couto evolua, aprenda, enfim, e possa crescer junto. Escalá-lo na fogueira, né, como tem sido nesses jogos, em algum momento ele pode falhar numa hora decisiva e o São Paulo vai viver muitas decisões daqui para frente. Então eu também não acho que o Felipe Alves fosse a solução. Só que o mercado, gente, nesse momento da temporada, ele é muito complicado. O Rogério falou, o John, maravilhoso, baita goleiro, o reserva do Santos, só que caro, segundo o Rogério. O valor que o São Paulo ofereceu, o Santos não quis. E aí muita gente, não, mas então tem que investir, tem que gastar. O que o São Paulo gastou no Galopo foi via patrocinador. São Paulo não tem muito dinheiro para poder sair contratando, ainda mais um goleiro valorizado como é o John na equipe do Santos. Aí muita gente falou, Jailson do América, Diego Alves do Flamengo, Walter do Cuiabá, Marcelo Groy, que tá lá no Al Ittihad da Arábia Saudita. Cara, uma lista, né? Uma lista. E alguns realmente o São Paulo tentou, ou pelo menos deu uma sondada, o Rafael Cabral do Cruzeiro. Mas algumas situações, ou os goleiros não queriam sair de onde estavam, ou não podiam jogar as competições que o São Paulo mais precisa. Então tudo isso foi avaliado. O próprio Walter do Cuiabá, por exemplo, não pode atuar mais no Brasileiro. Então você teria que optar por um goleiro nas Copas, outro no campeonato, enfim. Diante da dificuldade, o Felipe Alves está na reserva do Juventude, que tem lá como titular o César, aquele goleiro que foi terceiro do Flamengo. Era o Diego Alves, o Hugo e o César foi o terceiro, que está lá no Juventude como titular e o Felipe Alves tá na reserva. É um bom goleiro, achei um goleiro interessante, experiente, rodado e que pode fazer pelo menos brigar por titularidade, por que não? E a gente sabe que 34 anos, vamos combinar, para goleiro que joga em alto nível até perto dos 40, não acho que seja uma idade avançada. Então, Felipe Alves, contratado até o fim de 2023, ele está emprestado pelo Fortaleza ao Juventude e por isso o São Paulo está pagando $200 mil ao Fortaleza para obter o jogador da equipe cearense para ser o seu novo goleiro. Se ele vai ser titular, não sabemos. Mas diante dessa lesão do Jandrei, que a gente não sabe exatamente qual a gravidade, quantos jogos vai ficar fora e tudo mais, e como eu disse, até para disputar a posição, acho que foi uma decisão legal. O Tricolor está no mercado também para tentar um atacante argentino, já que o Emiliano Rigoni realmente foi embora, se despediu e tudo mais, agradeceu a torcida. Ele realmente teve um começo muito empolgante e não conseguiu dar conta. Uma pena. E segundo informações, um cara muito profissional, trabalhador, gente boa, conversava com todo mundo lá no CT, um cara que agregou muito pro ambiente do São Paulo. Uma pena realmente que não conseguiu dar sequência no Tricolor paulista. Saindo o Emiliano Rigoni, até foi surpreendente essa notícia, porque o São Paulo começou a negociar com Nahuel Bustos.
Um atacante argentino, 24 anos, ele faz mais a função de um centroavante sem ser aquele centroavante muito fixo, né? É um cara de mais mobilidade. Mas ainda assim me surpreende porque centroavantes o São Paulo tem bastante, ou pelo menos que fazem a função. Caleri, o Éder, o Luciano, embora não sejam um centroavante fixo, são jogadores da função. O que o Rogério Ceni gosta e gostaria e quer é um atacante de lado, não é exatamente o que o Bustos faz. Mas talvez seja uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque ele está emprestado, ele é do Manchester City, do Grupo City, na verdade. Se destacou no Tajeres, foi vendido para o Grupo City, que cedeu, nunca jogou lá na equipe britânica, foi cedido para o Girona da Espanha, onde ele atuou as 2 últimas temporadas. Tem 24 anos, como eu disse, e estava sendo cotado, estava praticamente fechado, assim, estava, digamos, negociando com o Internacional. O Inter estava muito confiante de que podia fechar a contratação do Bustos lá, com a saída do William Moraes, o Inter estava buscando muito um centroavante. E conseguiu fechar, inclusive, diante de negativas do City, do Grupo City nos últimos dias, com o Brian Romero, do Defensa e Justiça, que estava no River Plate já, mas estava na reserva, e aí o Inter conseguiu essa boa contratação, e o Mikael, jogador do Sport, né, que todo mundo lembra, centroavante também. Então o Inter desistiu do Nahuel Bustos. E aí o São Paulo começou a negociar, porque, segundo informações, ele teria se animado em jogar no futebol brasileiro, defender o São Paulo e tudo mais. E o presidente Júlio Casares tem uma boa relação com os gestores do Grupo City. Então pode dar bom, só que tem o seguinte: o São Paulo tem que correr contra o tempo para inscrever na Sul-Americana até esse sábado. Então é uma loucura. Ele pode ser inscrito em outras competições ali na frente, mas a gente sabe que existe uma prioridade aí, no caso do São Paulo, que tem a ver com as Copas, né? Copa do Brasil e também especialmente a Copa Sul-Americana. Então vamos aguardar se o São Paulo fecha imediatamente essa negociação ou se vai ter que empurrar um pouquinho mais para frente, mas trata-se de um atacante muito interessante, já não é mais tão jovem assim, mas um cara que é contratado pelo Manchester City, a gente sabe que tem um cartaz interessante, bacana aí e que pode render muito aqui no futebol brasileiro. Gostaram das contratações ou da contratação do goleiro e da possibilidade da vinda do argentino? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!